assim... Fala um pouquinho mais uma das coisas que Você ajuda... no caso, quando você tem case, é mostrar case reais, isso ajuda. E quando não tem case, aí de novo, vem aquela arte da negociação, cara. Acho que é o que você já fez, acho que é a forma que você coloca, a sua credibilidade, acho que é muito importante passar isso. Que nem, até questão de estrutura, isso ajuda muito. Mas acho que o que é o principal ponto para o cara começar a enxergar valor? Você já mapear as principais dores, que é na maioria de todo mundo. É de todo mundo. Você pode fazer uma pergunta básica para a maioria dos empresários. Cara, você tem o seu DRE, o balanço, tá claro aqui o seu lucro, EBITDA? O cara fala, não, quanto? Cara, qual foi o último balanço que você recebeu? Porque diversas reuniões o cara fala, não, o cara me envia a contabilidade. Eu falei, me envia o balanço. Aí eu vejo do ano passado. Então, assim, é você começar a falar das dores. Entendi. Não, e, de novo, não é prometer 1000 coisas não, cara, mas entra nos principais. Cara, como é que você analisa seu fluxo de caixa? Cara, seu EBITDA. Cara, você tem uma reunião, que nem se falar pro cliente, cara, você tem uma reunião mensal de resultado? Você olha para os seus números, que seja interno ou com contador, a maioria não tem. Sim. Aí o cara que tem muito dinheiro, que é o E aí o cara que tem a empresa, que talvez ele pode ter um potencial de venda futura, para ele é muito interessante. Esse é mais fácil ainda. Esse é mais fácil, porque quando o cara fala assim, cara, eu quero vender minha empresa. Pronto, acabou, cara. Porque aí você vem esse seguinte, cara, então a gente tem que analisar se os seus números hoje estão claros, compliance. Por quê? Cara, isso bate tudo na hora de uma venda. Porque assim, sabe qual é a pior coisa? Não é não vender a sua empresa, é vender pelo preço errado. Puta. Então, esse cara que já entrega isso é mais fácil. Eu lembro até hoje. Teve um cliente que ele largou pra mim isso na reunião. Cara, eu quero vender minha... Aí acabou. Aí matou. Porque aí ele foi falar de preço, meu preço era 3 vezes maior do que o do contador anterior. Isso estou falando na época de contabilidade. Cara, eu falei, tá, mas o cara te entrega isso? Não. Eu falei, tá, e na hora de você vender sua empresa, o que você vai apresentar? Puta, não deu nem graça. Quando eu mostrei pra ele alguns cases e falei o que eu ia entregar pra ele, cara, acabou. O cara foi assinar o contrato. Por quê? Eu já peguei a dor. Qual é a dor do cara? O medo de não ter os números claros e vender a empresa de forma errada e não fechar o negócio. Sim. Acabou. Então, isso que é importante você entender, isso não precisa nem ser o cliente de fora, tá? O cliente da própria carteira. Cara, você tendo uma reunião com o cliente, entendendo as dores, você consegue vender qualquer produto para ele. O importante é o quê? Onde está a dor? Ou criar aquela dor. Né? Não adianta, que nem, vou dar um exemplo, tem muito contador que fala, eu quero entregar o balancete mensal, mas é a dor do cara. Às vezes o trimestral funciona muito bem, aí você está vendendo mensal pro cara, colocando preço lá em cima, você pode perder a oportunidade. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Pô, eu queria forçar o mensal, mas o cara nem quer o mensal, e obviamente que balanço mensal eu cobro mais caro. Pô, o cara o trimestral já tá ótimo pra esse cara, pra começar. Então, assim, eu acho que para você gerar valor, você tem que colocar os principais pontos. Não adianta, tem que entender a dor. Senão você não consegue gerar o valor. Agora você está correndo da resposta aí. Qual que era o ticket do primeiro cliente? Cara, o primeiro ticket que eu fechei com ele era 10 mil por mês. 10 mil mensal. E a minha agenda era ir 2 vezes lá. Era baixo, mas por quê? Assim, para mim era baixo porque querendo era 2 dias que eu tinha que ficar lá na empresa. Mas, de novo, era o meu Quanto que esse cara pagava na contabilidade, você sabe? Sim, 6.500, eu acho. Mais ou menos. 5, 6, 7 pau. Entendeu? Ou seja, mesmo para você sendo baixo, como você disse, ele pagava mais pelo serviço de controladoria as a service do que pelo serviço contábil. Só que ele hoje é um cliente que paga 25 pau por mês para mim. Então, assim, mas qual foi o meu pensamento? Não adianta eu querer cobrar o valor lá em cima, mas eu era sócio. Não, cara, não importa. Primeiro que eu tava aprendendo. Segundo, eu precisava fechar o primeiro contrato para prática, criar case. E, cara, de lá foi ótimo, porque eu tinha o case pelo porte da empresa. Cara, aprendi muito também, porque o que foi legal? O que eu achei muito interessante desse produto? Ele só tem um problema. Você não consegue escalar ele. São poucos clientes. Pra você ter ideia, hoje eu tenho mais ou menos 6 contratos desse. Porque agora, obviamente, tem um outro foco. Mas na época eu cheguei a ter uns 7, 8, 10, eu já tive mais algumas pessoas trabalhando comigo, mas o que acontece? Porque quando a gente vendeu esse produto, por isso que eu tive que, inclusive, rever esse produto, porque eu via de tudo, cara, tudo ele jogava pra gente, foi bom por um lado que a gente aprendeu muita coisa sobre vários negócios, cara, inclusive em questão de gestão mesmo, foi muito bacana você ver o perfil de empresa. Mas o ponto é o quê? Como a gente não conseguia escalar, então, voltando, né? Porque eu fiz o preço. Então, eu aprendi isso foi um aprendizado. O que eu vou entregar de fato? Porque quando você também não deixa muito claro, o cara pede um monte de coisa. Então, isso é um aprendizado que nós tivemos, mas hoje eu tenho poucos contratos com esses entregáveis. Por quê? Pessoas. Eu não consigo envolver tecnologia em tudo. Estamos começando a aplicar algumas coisas, como alguns BIs, para gerar um pouco mais de valor no sentido da entrega, mas hoje o que ele valoriza muito é o contato. E a maioria desses contratos hoje eu estou um pouco ligado no sentido de fazer a reunião. Hoje eu tenho as pessoas que operam, porque eu operava no início, mas a reunião ainda é importante. Por quê? Porque sabe o que ele gosta? Que eu não falo só de contabilidade, eu falo de empresa. Então, isso é uma dica importante. Você que é empresário, contador, cara, você tem que conhecer de vendas.
Por quê? Para falar com o seu cliente também. Cara, o cara gosta muito. Inclusive, esse meu primeiro cliente, a gente mudou o funil de vendas dele. Várias coisas, porque eu apliquei muita coisa que eu aprendi na própria Run Flag, inclusive. Cara, ele não sabia os motivos de perda. E, pô, depois a gente foi ver, ele nem imaginava que o principal motivo dele era porque ele não tinha no estoque. Não era o preço, depois nem o preço, né? Perdia pra concorrência. Caramba. Então, você entende, eu não entrar. Então, o cliente, cara, ele aí de fato, você vira o braço direito dele. Qual é o meu desafio? É replicar isso com outras pessoas fazendo esse trabalho. Por isso que hoje eu cobro um ticket pelo menos aí de 15, 20 pau. Pra colocar uma pessoa ali e ter minha reunião. Senão não vale a pena. Entendi. E aí quando você fala que é um produto que não dá pra escalar, justamente pela dificuldade de mão de obra, né? Mão de obra, total mão de obra. Porque o cara, quando ele tá numa reunião com você, a expectativa dele é muito grande. Não é só levar o número, ó, você faturou isso, deu isso de lucro. Acabou, não. Ele quer ver, cara, ó, mas peraí, tem uma outra... Quer ver um insight. Insight, exato. O que você tá fazendo? Qual livro que você leu? Cara, que curso que você fez? Qual é o network que você tem? Então, a gente vai para além só dos números. É de network mesmo. Tem um cara que hoje me convida para ir na casa dele, né? Que nem tem um cliente que você conhece e tal. Ele tá se mudando para São Paulo e falou: Fernando, pô, vou chamar você e sua esposa para lá em casa, porque eu fiz trabalho de controladoria, a gente faz até hoje. É um dos maiores contratos que eu tenho hoje no meu escritório. Cara, só que cara, a gente tem tudo no detalhe, apresenta tudo. E outro, cara, o cara pode ligar a hora que for, mano, a gente atende. Você se importa de falar qual que é o valor desse contrato mensal? 30 mil. 30 mil reais. Nesse 30 mil, obviamente, que temos controladoria e contabilidade. Agora, porque eu voltei para o mercado de contabilidade também, devido a tantas demandas que surgiram e era dinheiro na mesa e não quis perder. Vamos falar sobre isso também, cara.